E aí, será que você acha que existe vida depois da morte? Ou existe uma vida após a morte? Em uma posição agnóstica, a gente pode ser indiferente em relação à vida após a morte. Ou talvez até uma posição dos filósofos epicuristas, que especialmente para Epicuro, o fundador dessa escola, ele dizia que ele não temia a morte, porque quando a morte chegar, ele já não estaria mais lá. Mas antes de aprofundar no assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Minha voz está mais calma, porque eu acho que eu estou começando a adoecer, pegar um resfriado, então vou falar de forma mais calma aqui e mais lenta. Mas vamos lá. O tema de hoje é um tema também filosófico e ao mesmo tempo uma questão de crença. Mas vamos levantar alguns pressupostos filosóficos. Como eu já levantei no início do vídeo aí, um pressuposto agnóstico e um pressuposto epicurista. Agnóstico é aquela pessoa que não afirma, mas também não nega. E muitas vezes vai ter uma indiferença. Para o agnóstico, muitas vezes tanto faz. Ou não quer conversar sobre isso, para ele não tem muita diferença em conversar ou não conversar sobre este assunto. O epicurismo é uma visão filosófica antiga de que o que importa é buscar o prazer e se livrar da dor nesta vida. Então, o epicurismo, ou quem pratica essa filosofia, ela não importa com a morte, ou não preocupa com a morte. Tem o filósofo Schopenhauer, que é um filósofo quase entrando na filosofia contemporânea, e para Schopenhauer ele aborda uma posição quase nihilista ou materialista do mundo. A posição nihilista vai ser o quê? Depois da morte, você será aquilo que era antes de nascer. Ou seja, você veio do nada e do nada voltará, ou voltará para um vazio. Uma posição materialista vai ser: existe apenas matéria, átomos e lei de predeterminação. Ou seja, o que existe é apenas a matéria. A junção de átomos que faz nós ser quem somos. Nós somos apenas um amontoado material de elementos de predeterminação subjugados pela lei da natureza. Agora, existe uma posição nesse debate que é uma posição do idealismo ou idealista, de que além da matéria existe uma mente ou uma inteligência que controla, que coordena a matéria, os átomos, ou seja, uma mente que dá as ordens para a organização do cosmos ou a organização do planeta. Tem outra posição nessa questão de a gente pensar sobre vida após a morte, que é uma posição dualista, de que a mente e a alma são separadas da realidade ou do mundo. A existência da mente sem o corpo. A mente ou a alma continua existindo sem o corpo. Ou seja, a alma ela passa a ser eterna e o corpo passa a ser transfigurado, mudado ou entra em estado de decomposição. Então, um elemento eterno que existe é a alma. O corpo, ele se fragmenta após a morte. Bem, se a gente for pensar que existe um Deus ou um ser que ele faz o corpo ressuscitar, ou a teoria da recriação, então esse Deus ele faz o corpo reconfigurar ou ressuscitar. E muitas vezes nesse dualismo, que é uma das coisas mais predominantes em muitas religiões, de que o corpo morre, mas a alma ela continua existindo. O dualismo ainda é feito na religião, de que o Deus criou o mundo, mas esse Deus, esse espírito organizador, esse ser organizador, ele existe fora propriamente da matéria,
como o corpo e a alma. Muitas vezes o corpo morre e a alma continua existindo fora do corpo. Mas existem alguns pressupostos teológicos e filosóficos e psicológicos para pensar. Quais são esses pressupostos? A alma e o corpo são feitos da mesma matéria, ou o corpo e a alma é feitos de matérias ou de substâncias diferentes? Ou seja, a alma existe uma substância que é diferente do corpo. Ou seja, não existe uma unidade entre corpo e alma. Existe uma separação entre esses dois elementos. Então, vem aquela teoria filosófica da substância. Qual é a substância da alma que ela foi feita e qual a substância que o corpo foi feito? Então, existe um problema de identidade. O problema de identidade é de que, se existe um ser que vai ressuscitar o corpo, ele vai ressuscitar o corpo na sua origem, com seus átomos, com suas moléculas, com sua substância original, a qual ele morreu, ou esse ser vai fazer uma clonagem deste corpo. Ou seja, porque quando você morre, os nutrientes do seu corpo é devolvido para a natureza recicla, então esse Deus que vai recriar vai tirar esses elementos da onde? Ele vai tirar esses elementos de outro ser que recolheu de uma árvore, de um sapo, de uma vaca, ou esse Deus ele vai fazer uma clonagem. Ele vai fazer uma imitação de você novamente. Então existe o problema da identidade, que a gente vai entrar também dentro da teoria da recriação. Na ressurreição, é uma recriação ou uma clonagem? Então, entra a questão da teoria de uma questão nem teoria, vem a teoria da recriação, mas também vem a teoria da unicidade ou da clonagem. Permanece uma unidade quando existe a teoria ou o mito da ressurreição do corpo e da alma, ou existe uma clonagem, na verdade? Assim, para fins didáticos, para terminar esse vídeo, vamos começar de que eu levantei alguns elementos filosóficos, e muitas vezes debatidos até na teologia, mas vou concluir esse vídeo dizendo que a crença na vida depois da morte, ou no renascimento, ou na ressurreição, traz conforto para quem crê nisso. Traz conforto, um significado da existência ou da continuidade da mente ou da alma após a morte. Ou, para quem crê na ressurreição, traz um significado ou traz um conforto de que o corpo terreno um dia ele irá ressuscitar. Então, para concluir essa relação de uma vida após a morte ou da questão da alma, a gente pode dizer que isso é mais uma questão de fé que muitas vezes está acima da razão. Como a nossa razão pode perceber essas coisas. Espero que esse vídeo ajudou você na sua compreensão, na sua busca filosófica, teológica e bons estudos aí. Eu vou deixar uns vídeos aqui no final para você, um vídeo sobre materialismo e idealismo e outro vídeo aqui que é sobre dualismo entre o corpo e a alma. São dois conteúdos aqui no canal que eu acredito que estejam muito bons para você continuar as suas pesquisas aí, do outro lado da tela. Fui!